Olá, ilustres! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Como alguns de vocês já sabem, né? Eu, além de artista visual, eu também sou escritor e acabei de lançar meu terceiro livro. Já já eu mostro ele para vocês, tá? Hoje aqui nós vamos mergulhar em uma pergunta que pode parecer simples, mas é profundamente complexa. Por que a literatura é considerada arte? Então nós vamos ver um pouquinho de conceitos históricos aqui, literários, que a literatura ela era tratada antigamente como arte já. E quando isso começou? E até os dias de hoje a gente pode considerar isso também? E como ficam as outras linguagens da arte? Assista esse vídeo até o final e você vai ter essas e algumas outras respostas aí sobre esse maravilhoso mundo da literatura e da arte. Bora lá? Você já parou para pensar que as palavras que usamos todos os dias para pedir um café ou para mandar uma mensagem são as mesmas palavras que, nas mãos de um gênio, elas se transformam em uma obra-prima que emociona gerações? É exatamente essa a mágica da literatura. Ela não é apenas comunicação, ela é criação estética, expressão da alma humana, como disse o grande poeta Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. A literatura é uma das provas mais contundentes disso. A primeira e mais influente comparação da literatura com as artes remonta à antiguidade clássica grega, com o filósofo Aristóteles, em sua obra Poética, no século IV antes da era cristã. Ele enquadrou a poesia, que inclui a literatura dramática, épica e lírica, no conceito de mímese ou mimesis, definindo como arte que imita as ações humanas. Ao classificar juntamente com a pintura, a escultura e a música como atividades miméticas, mas utilizando a palavra como matéria-prima, Aristóteles elevou o status da literatura. Diferentemente do seu mestre Platão, Aristóteles via a poesia não como uma imitação distante da realidade, mas sim como uma forma de conhecimento que trata o universal e do que é possível, a verossimilhança, tornando assim mais filosófica do que a história e firmando assim a literatura desde então como uma das artes. A primeira e mais fundamental razão é que a palavra é a matéria-prima da literatura. Assim como um pintor usa as tintas e um escultor usa mármore, o escritor usa a linguagem, mas não de qualquer forma. Ele molda essa linguagem, lapida, sonoriza para criar beleza e significado. Desde os poemas épicos da antiguidade, como a Ilíada de Homero, que narrava feitos heróicos por volta do século VIII antes da era cristã, e os sonetos de Shakespeare no século XVI, a função não era apenas contar uma história, mas contá-la de uma forma bela, rítmica, impactante. A sonoridade, a escolha de cada adjetivo, cada metáfora, tudo isso é cuidadosamente orquestrado para provocar uma experiência no leitor. A linguagem se torna um fim em si mesma, não apenas um meio. Em segundo lugar, a literatura abraça a subjetividade e a conotação. Um relatório científico busca a objetividade, que é a denotação. A literatura não, ela vive do sentido figurado, das múltiplas interpretações. É aqui que a literatura cria mundos. Você já se perdeu algumas vezes nas ruas de Macondo em 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques? Um marco do realismo mágico latino-americano do século XX? Ou então sentiu o frio de Crime e Castigo, de Dostoiévski, que mergulha a gente na psique humana da Rússia do século XIX. Essas obras transportam a gente não para lugares reais, mas para universos construídos pela linguagem, repletos de emoção, de dilemas humanos. A terceira razão que eu falo aqui é a função poética da literatura e expressiva também. A literatura não serve para um propósito prático imediato, como um manual de instruções, por exemplo. Sua função é tocar a alma, provocar o pensamento, expressar a complexidade do ser humano e da sociedade. A literatura é um espelho da cultura e da condição humana.
Pense nos romances do romantismo no Brasil, por exemplo, como Iracema, de José de Alencar, no século XIX, que idealizavam o indígena e tentavam construir uma identidade nacional. Ou então na Divina Comédia, de Dante Alighieri, do século XIV, que não só narrava uma jornada épica, mas também era uma profunda reflexão sobre a teologia, a filosofia e a sociedade da Idade Média. Ela nos permite olhar para o passado, entender o presente e sonhar com o futuro. Por fim, a literatura tem a capacidade de se perpetuar e dialogar através do tempo. Um objeto histórico ele pode ficar guardado em um museu, por exemplo, mas a literatura ela está viva em cada leitor que a redescobre. Ela influencia outras artes. A música inspira-se em poemas. O cinema adapta romances. Quantas vezes um romance virou um filme inesquecível? Pensem em Orgulho e Preconceito de Jane Austen, escrito no início do século XIX e que continua sendo adaptado e adorado até hoje. A literatura é uma conversa contínua entre autores, leitores e outras formas de expressão artística. Então, da próxima vez que você pegar um livro, lembre-se, você não está apenas lendo palavras, você está experimentando uma obra de arte, criada com a maestria de quem usa a linguagem para esculpir ideias, pintar emoções e construir universos, por que não? É uma aventura da mente e do coração. Como esse aqui, por exemplo, que eu escrevi, O Mistério da Casa Iluminada. Um livro de contos de terror que eu escrevi a partir de sonhos que eu tive. E ele está disponível nas minhas redes aqui. É só chamar lá e a gente conversa e eu envio para todo o Brasil. Nele eu viajo na imaginação, trazendo assim os mistérios e questionamentos da mente humana através de histórias de suspense, crime e de seres fantásticos, né? Também da morte, com um toque de bom humor que não pode faltar, né? E agora eu quero saber, e você, qual foi o livro que mais te tocou como uma obra de arte? Fala pra mim aqui nos comentários, aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal também, clicando no sininho para mais discussões fascinantes aqui como essa. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!